Olá, pessoas, tudo beleza? Vamos começar nossa jornada aqui de aulas do WordPress, como eu havia prometido a vocês, tá bom? Então, eu peço que vocês prestem atenção. Essa aula vai ser estendida, então eu não vou fazer cortes de pequenos vídeos, porém eu vou criar capítulos, e aí lá no YouTube vocês vão poder acessar o capítulo que interessa a vocês para vocês estudarem, tá? E vão poder avançar de capítulo em capítulo, e aí fica mais fácil para navegar, porque se eu for criar, vídeos curtos, ficar cortando, editando esses vídeos, eu vou gastar mais tempo e eu não tenho esse tempo disponível. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, compreender o seguinte: eu vi muita gente na escola ainda, nesses últimos dias, cometendo esse erro. Muita gente diz assim: "Professor, eu não tenho internet aqui no meu computador, como é que eu faço para acessar o WordPress?". Quando a gente instala o Champ é um aplicativo, deixa eu abrir aqui o site dele. Deixa eu tirar essa tela aqui, vou mostrar para vocês. O Champ é um aplicativo que simula um servidor de internet, que é um servidor de hospedagem. Eu tenho uma empresa em algum lugar do mundo, inclusive no Brasil, e tem um conjunto de computadores interligados, estruturados, né? Então eles formam, esse conjunto ele é robusto, então ele vai atender a vários sites ao mesmo tempo e fica ligado à internet o tempo todo lá. Tem um endereço para esse servidor, endereço IP. E aí esse servidor fica ligado, conectado 24 horas à internet, com seus recursos também disponíveis lá 24 horas. O que que eu faço? Eu contrato esse serviço de hospedagem, e aí eu digo: "Olha, eu quero colocar meu site aqui, eu quero esse pedaço do seu espaço de armazenamento para colocar meu site". A empresa vai dizer assim: "É tanto", você paga e você começa a colocar os seus arquivos, são os arquivos do site lá, tá. Feito isso, as pessoas vão acessar aquele endereço, você contrata um domínio também, né, então o endereço IP, você vai associar aquele serviço de DNS lá, né, e aí ele vai transformar o endereço IP que você tem no, no domínio que você contratou, e aí quando acessar o domínio, ele vai direto para o site que você criou, porque lá nesse endereço estão todos os arquivos, todas as pastas com os arquivos do seu site. Então, quando a gente instala o Champ no computador, a gente está simulando esse servidor online, só que ele está na nossa máquina. Então ele está rodando na nossa máquina, executando na nossa máquina. Então a gente não precisa da internet para executar o WordPress, pelo menos no nível de teste. Por isso que eu trago para a sala, faço a instalação toda e a gente habilita o Champ. Então, eu preciso fazer download do Champ. O que que eu faço? Eu vou procurar Apache Frames, tá? No Google, ele vai trazer para esse site aqui. E eu vou verificar qual a versão do meu sistema operacional. Se for Windows, eu tenho aqui essa versão do Windows, Champ para o Windows. Se for Linux, o Champ para Linux. Se for da Apple, o iOS, tá aqui o OS X da Apple, tá? Então, ao clicar aqui, eu quero baixar esse daqui, ele vai fazer o download automático. Se não acontecer, você clica aqui nesse link, clique aqui e ele vai habilitar o download para vocês. Daqui a pouco o download começa e a gente vai ver aqui do lado, tá vendo? Então, o arquivo está aqui para eu salvar. Eu já tenho esse arquivo salvo, já instalei meu champ. Não preciso fazer isso de novo, mas seria assim: instalar o champ e alguns avançar, algum avançar, avançar. E aí vocês vão habilitar o champ. Quando vocês digitarem então champ no menu iniciar, que é esse ícone aqui, vocês vão abrir o painel de controle do champ, e é essa janelinha aqui, tá? Essa janelinha vem assim, toda, ela é pequenininha, né? Com os módulos de serviço, e algumas pessoas também erram, sai habilitando todos os módulos. A gente não precisa de todos os módulos, porque nós só vamos usar o banco de dados, que é o MySQL, e o programa de execução de linguagem de programação, que é o Apache, tá? Então vamos lá. Para isso, tem um botão Start aqui ao lado, na primeira linha do Apache. Start é ligar, iniciar. Eu liguei o Apache, ele abriu as portas de configuração, ficou verde. Liguei o MySQL, ele também abriu a porta de configuração, ficou verde. Se ficou tudo verde, esses dois verdes, os dois serviços que eu preciso estão funcionando. Se por acaso ficou um deles, ou os dois, amarelo ou em vermelho, significa que deu um problema. Como eu não vou conseguir resolver o problema de vocês, mesmo que vocês descrevam para mim, precisaria estar com acesso ao computador para poder fazer essa solução, construir essa solução.
Eu recomendo que vocês, se der verde ou amarelo, ou vermelho ou amarelo, desinstala o champ e instala novamente. Reinicia o computador e instala novamente, que provavelmente vai corrigir o problema. Bom, feito isso, qual é o próximo passo? Antes de instalar o WordPress, eu preciso criar um banco de dados. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Aqui mesmo, nessa janelinha do champ, então eu vou para a linha MySQL, tem o segundo botão, que é Admin, e eu clico aqui em Admin. O que ele vai fazer? Ele vai abrir no meu navegador. Professor, o que é navegador? Tá vendo esses ícones aqui embaixo? Ó? O Opera, Microsoft Edge, o Mozilla Firefox, o Google Chrome. Isso são navegadores. Então, a essa altura eu não deveria estar explicando mais isso, mas tem gente que ainda fica lá. Quando eu falo navegador, meu Deus, vai explodir, apocalipse. Então, ele abriu aqui uma aba navegador e a gente vai criar um banco de dados. O jeito mais fácil, mais rápido de fazer isso é para a interface. Eu venho aqui no lado esquerdo, onde tem a lista de meus bancos de dados, eu clico em novo. Quando eu clico em novo, ele apresenta para mim uma nova tela, criar banco de dados. Basta eu dar um nome para esse banco de dados. Eu vou chamar esse banco de dados de banco WordPress. Pronto, tudo em minúsculo, sem espaço. Botei um underline ali no meio. E aqui do lado é a lista de caracteres que esse banco vai suportar. E a gente vai manter o TF8MB4 underline general underline CI. Existe uma infinidade aqui, porque nós temos diversas línguas, né, diversos idiomas com características diferentes. Mas a gente vai manter a que ele sugere aqui, tá bom? Caso ele sugira outra, a gente altera aqui para o TF8MB4 underline general underline CI e depois é só clicar em criar. Feito isso, ele já criou um banco de dados, já está aqui à esquerda, ó, banco underline WordPress, que foi o banco que eu criei. Aqui acima também, banco de dados. Qual foi o banco de dados? Qual banco de dados está ativo? Banco underline WordPress. Então está aqui criado o WordPress. Porém, um banco ele precisa de tabelas. Um banco sem tabela não é banco de dados. Mas a gente não vai criar essa tabela. Quem é que faz isso? Durante a instalação do WordPress, o próprio sistema, a própria plataforma de WordPress vai fazer isso para a gente. Então, a gente só precisa criar o banco e saber quais são os dados que a gente vai colocar lá no WordPress. Nesse caso aqui, eu só preciso saber o nome do banco. Por quê? Porque o usuário é root, é o padrão. A senha a gente não tem, fica sem preencher. O resto está automático lá. Então, vamos para o próximo passo agora. Bom, já tenho meu banco criado, falta meu WordPress. O que eu vou fazer? Eu vou procurar o WordPress aqui, então eu vou acessar esse endereço, br.wordpress.org. Não é wordpress.com. Já falei para vocês, wordpress.com é um serviço online que usa da mesma estrutura do WordPress, porém não tem os mesmos recursos e a mesma autonomia. Então, para a gente instalar e fazer uso, a gente tem que colocar no endereço do wordpress.org. Então, é br.wordpress.org. Ele mostra esse site aqui. Então, eu vou fazer download da última versão do WordPress. Eu posso clicar aqui em obter o WordPress. Ele vem para essa página aqui, obter o WordPress, download, tá vendo? Eu desço, não é através desses dois links, tá? Mais abaixo aqui eu tenho o botão baixar o WordPress, é a última versão dele, 6.4. Então, no dia que você assistir, ele pode ser que tenha uma versão mais atual, mas é sempre essa que a gente baixa aqui, ó. E por que eu botei o BR lá na frente? Porque ele já vai baixar a versão do WordPress em português. Se eu não colocasse BR, ele viria com a versão em inglês, tá? Então eu clico aqui. Ao fazer isso, ele já vai me sugerir também fazer o download aqui. Eu já fiz esse download, né? Então não preciso. Então vamos checar aqui a minha pasta de downloads. Então eu tenho aqui uma pasta. Eu criei. Então eu tenho aqui, vem aqui assim esse arquivo, ó, WordPress, traço, 6. Então, essa inclusive está na versão mais nova. Vou até baixar aqui. Ele já está com a versão mais atualizada. Eu vou salvar aqui essa versão mais atualizada. Então, enquanto passa o tempo, né, eu vou explicar para vocês um pouquinho. SiteGround, DreamHost são serviços de hospedagens que a gente instala o WordPress neles. Ele sugere, porque são parcerias, mas a gente não utiliza esses serviços aqui, tá? Tem outras hospedagens recomendadas, mas são hospedagens online. No nosso caso, a gente está fazendo tudo offline. Professor, eu quero entender na prática como é que faz isso aí e tal. Temos aqui, ó, guia de instalação, então basta clicar no guia de instalação, os requisitos que a gente precisa para poder funcionar o WordPress direitinho. Então o servidor tem que estar na versão do PHP 7.4 ou superior, tem que estar com o banco de dados na versão 5.7 do MySQL ou MariaDB, são os dois tipos de banco que a gente usa.
né, tem que ter o Apache ou o Wingix, tá. Então, são os recursos, os requisitos mínimos para poder a gente rodar o WordPress lá. Já vai acabar aqui o meu download da versão, mais recente, né, então eu tinha aqui, e ele fez essa atualização hoje inclusive, eu tinha aqui a versão 6.3.2, e ele está terminando de fazer o download da versão 6.4, bom? Feito isso, eu vou explicar para vocês o que ele tem que proceder aqui, tá? Vamos lá, só terminar aqui. Pronto, terminou aqui, e eu vou abrir a minha pasta, o local daqui. Veja que essa pasta está compactada, então eu preciso descompactar essa pasta primeiro. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou dar 2 cliques aqui para mostrar para vocês que dentro dessa pasta eu tenho a pasta raiz do WordPress com o nome WordPress. Eu preciso descompactar essa pasta. Então qual é o esqueminha que a gente vai fazer? Eu vou voltar aqui com a pasta anterior, vou clicar aqui com o botão direito e vou mandar extrair tudo pelo próprio Windows. Então não preciso utilizar um programa de descompactação. E veja que ele vai descompactar o caminho aqui do meu HD, é esse aqui, porém ele vai pegar o nome do arquivo que veio compactado, da pasta que veio compactada, e vai criar uma pasta também com esse nome. Eu não preciso disso. Basta eu apagar essa parte final aqui, tá? Deixar só até a pasta que eu estou aqui trabalhando e extrair. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o download, vai descompactar, desculpa, descompactar o que estiver dentro dessa pasta WordPress.6.4. PTBR. Ele disse que vai levar 6 minutos, né? Então, tempo demais. Mas vamos ver se realmente assim está. Já está acelerando aqui o processo, daqui a pouco acaba. E o que eu vou ter que fazer na sequência? Depois que ele terminar de extrair aqui os arquivos para a pasta WordPress, a gente vai renomear essa pasta, porque senão o nosso site vai ficar. Por exemplo, aqui em cima eu tenho br.wordpress.org/download. Download é uma pasta, assim como o WordPress é uma pasta. Então eu vou renomear essa pasta aqui. Eu, ao invés de chamar vou deixar o nome de WordPress, eu posso colocar o nome que eu queira dar ao meu site. Projeto, projeto terceiro ano, TCC, aula, né? Em Pro, alguma coisa assim, eu posso dar o nome. Eu vou renomear para em Pro para ficar mais próximo do conteúdo que eu estou dando de aula aqui agora para vocês, tá bom? Poderia deixar o WordPress, mas eu prefiro em Pro. Até porque vocês também vão saber usar. Se vocês fizerem assim, vão lembrar da sigla IMPRO. Bom, terminar, esperar aqui seus 30 segundos, enquanto isso vocês ficam admirando a minha beleza. Vamos lá, 5 segundinhos, terminar de compactação. Pronto, finalizou a de compactação. Eu tenho aqui a pasta em WordPress. Vou até apagar a anterior aqui, para não dar confusão. Pronto. A minha pasta WordPress eu vou renomear, como eu falei para vocês. Vou voltar aqui para a pastinha. Eu vou renomear para em Pro. Como é que eu faço isso? Ou eu clico nela e aperto F2 no meu teclado e digito, ou eu clico com o botão direito. Se não aparecer aqui, eu vou em mais opções e aí tem aqui a opção renomear, tá? Então, de um jeito ou de outro, eu vou colocar aqui em Pro. Eu sempre recomendo que se coloque essas pastas, esses nomes em minúsculos, sem acentuação nenhuma. Por quê? Porque isso vai para a URL. A gente sabe que o navegador não lê acento, não lê pontuação alguma, caractere especial algum. Então a gente coloca é, em minúsculo, tá? Então tá aqui minha pasta. Se eu clicar dentro dela, tem aqui a estrutura. As duas pastas centrais, WP Admin, WP Content e WP Includes, e o restante dos arquivos de configuração e de uso do WordPress. Pronto, feito isto, o que a gente vai fazer? A gente precisa colocar essa pasta aqui no servidor. Então a gente já tem um servidor habilitado, já está conectado, né? E agora falta colocar, mandar para lá, para o meu servidor, os meus arquivos. Só que não é para lá, é para a própria máquina que eu estou trabalhando.
Como é que eu faço isso de maneira rápida? Eu volto aqui no meu Champ, venho aqui nesse ícone Explorer e clico nele. O que, que ele vai fazer? Ele vai abrir a pasta de instalação do Champ. O Champ foi instalado lá no Windows, no diretório C, e eu tenho aqui as pastas. Qual é a pasta que eu preciso para colocar meu arquivo? A pasta htdocs. Então eu vou abrir aqui a pasta htdocs, eu tenho esse conjunto de arquivos e pastas aqui, e agora eu venho para a minha pasta, que está o meu arquivo descompactado em Pro, a minha pasta, eu puxo de cá e solto aqui. Ele vai fazer uma cópia, uma transferência de um diretório para outro. Feito isto, eu já terei os meus arquivos do WordPress nativos, o padrão, né, todo aqui, para acessar. O que, que falta fazer agora? Falta começar a instalar o WordPress. Então vamos para a parte final desse processo estrutural, que é a instalação do WordPress. Eu vou digitar aqui em cima. Então, localhost barra improl, que é o nome da pasta, e Enter. Ele vai verificar se o servidor, que é o localhost, se ele está rodando, depois se existe a pasta em prol, e se existir, ele vai prosseguir. Ele vem para essa telinha aqui, em que ele dá boas-vindas e diz: eu vou precisar do nome do banco de dados, do nome do usuário, senha, servidor e prefixo de tabela. Vamos lá, eu clico e vamos lá. Nome do banco de dados, tá aqui, ó. Se a gente quiser pegar a pesca, ó. Banco de dados, qual é o nome? Banco, underline, WordPress. Então eu volto aqui na minha instalação, banco, underline, WordPress. Pronto. Qual é o nome do usuário? Root para instalação local. Se fosse uma instalação online, eles pediriam para a gente o nome de usuário, ou dariam o nome de usuário para a gente usaria esse nome de usuário. Qual a senha? Aqui também a gente coloca sem senha, é local, não tem problema, é experimento. Mas se fosse online, de jeito nenhum, a gente poderia criar o principal usuário do banco de dados sem senha. Tá? Isso aqui é uma brecha de segurança gigante. Servidor de banco de dados é localhost, por isso que aparece aqui, ó, o nomezinho localhost. E prefixo da tabela WP underline underline, ou seja, toda vez que ele criar uma tabela, ele vai colocar esse prefixo aqui à frente. Lembra que eu falei que o próprio WordPress cria a tabela no banco de dados? Então, é isso que vai fazer. Quando eu disser enviar, ele identificou, está tudo certo, e instalar. Pronto, aqui agora já tem um formulário com os dados de acesso ao site do WordPress. Então, ele já está instalado, só está esperando qual é o usuário que vai acessar e qual é o site que a gente vai ter. O título do site, aquela tag lá do HTML que é title, eu vou colocar aqui em Pro, e aqui eu posso colocar inclusive em maiúsculo, não tem nenhum problema. Eu vou colocar em Pro. Por quê? Porque isso vai aparecer aqui em cima, ó, no nome da abinha, que é o nome do site das páginas. Depois disso, o nome do usuário. Então, eu vou colocar o nome de usuário admin, tá? E a senha eu também vou colocar admin. Ah, mas a senha é fraca. Ok, eu confirmo porque eu estou fazendo um trabalho de teste. E o e-mail aqui. Nesse caso aqui, eu vou colocar o meu e-mail pessoal, só porque se eu precisar fazer alguma correção, eu não fico sem acesso. Mesmo assim, a gente não, como a gente não vai acessar a internet, não vai fazer nenhum trânsito pela internet, a gente não precisa colocar um e-mail real aqui. Da mesma forma que eu não preciso me preocupar em marcar essa caixinha para evitar que os buscadores indexem o meu site. Tá? Tanto faz se eu marcar ou não marcar, não vai ter efeito prático nenhum. Depois disso tudo, instalar o WordPress, ele vai verificar se todos os dados estão corretos, se está tudo certinho. Pronto, sucesso. O meu usuário é de mim, eu não mudo esse usuário. Esse usuário, uma vez que eu criei ele, eu vou ficar com ele para sempre. E a senha, assim, eu posso alterar, mas eu já sei qual é a minha senha, que também é de mim. E agora eu vou acessar. Então, eu volto aqui com meus dados de acesso. Usuário é de mim, senha é de mim. Aqui a minha senha é de mim. Acessar. Quando eu fizer isso, pronto. Eu já estou na versão do meu WordPress 6.4. Tem uma tela que é a tela do painel de boas-vindas. E agora eu vou explicar para vocês como é que a gente navega e quais são quais são as funcionalidades de cada item desse painel de navegação aqui, tá? O painel de administração do WordPress. Então vamos lá. Começa com o painel, mas antes disso eu tenho o ícone do WordPress, que ele vai abrir as páginas de documentação e tudo mais. Eu vou fechar essas páginas aqui, tá? Elas... Vou deixar só essa aqui aberta, que eu vou explicar para vocês depois o porquê. As outras não interessam mais, eu vou fechar. Também o banco de dados está aqui. Se eu atualizar aqui, ó, o banco de dados, ó lá. Ele criou as tabelas, 12 tabelas, e colocou o WP underline à frente de todas as tabelas que ele criou. Então, essas tabelas aqui são as tabelas que o WordPress instalou
no banco de dados para a gente começar a trabalhar com ele no sistema dele, tá bom? Isso for automático. Fechar isso também que a gente não vai mexer com isso, vou voltar aqui para o meu site, só para cá. Aqui, logo aqui acima, eu tenho o nome que eu dei lá no título, né, em prol, e visitar site. Mais abaixo, quando eu passo o mouse por cima, sobre em prol, ele mostra visitar site. Eu não abro aqui diretamente, porque senão ele vai substituir essa janela aqui. Eu clico sempre com o botão direito e ele abre aqui do lado. Então esta aqui, ó, é a minha página. Veja que já modernizou, né, que eu estou com a versão atual do WordPress. Então aqui é uma página de exemplo do WordPress, tá? Inclusive ele tem aqui página de exemplo. Então quando eu clico aqui, sempre que quiser visitar o meu site, eu posso vir por aqui. Venho aqui em cima, visitar site, ele vai abrir minha página principal, tá? Aqui nesse ícone aqui, se tivesse comentários, a gente já viu a quantidade de comentários. Lembrando que o WordPress foi pensado inicialmente para ser um blog, um sistema de gerenciamento de conteúdo para blogs, então faz sentido eu ter aqui um facilitador, um atalho para eu poder ver os comentários. Eu tenho um atalho também aqui novo, onde eu posso criar um novo post, uma nova mídia, uma nova página, um novo usuário. Eu não uso esse atalho aqui, eu prefiro usar aqui à esquerda. Além disso, eu tenho aqui do lado direito o Olá de mim, né? Olá, o meu nome do usuário. E eu, quando eu quiser sair de logar do meu WordPress, eu venho aqui por cima e sair e eu faço logoff do meu WordPress, tá bom? Vamos então à próxima etapa. Aqui à esquerda eu tenho atualizações, então sempre que tiver uma atualização no plugin, na aparência ou no próprio WordPress, aparece aqui a notificaçãozinha. Posts, que a gente não vai utilizar, são semelhantes às páginas, mas são mais dinâmicos, então a gente não vai utilizar. Mídia, páginas, comentários, aparência, plugins, usuários, ferramentas, configurações. Então, vamos começar por onde? Configurações. Vou clicar em configurações, ele vai mostrar aqui para mim essa tela. Título do site, eu posso mudar a qualquer hora, não interfere em nada. Descrição, eu posso colocar uma descrição, por exemplo. É, vídeo aula completa sobre WordPress. Pronto. Coloquei aqui uma descrição breve. O endereço do WordPress e o endereço do site, que são os mesmos, a gente não altera. Por quê? Porque isso aqui está gravado no banco de dados. Se eu alterar isso aqui, eu perco acesso a um monte de coisa que está no banco de dados. E eu não consigo acessar meu site. Então a gente não mexe, não altera o endereço da URL, nem o primeiro nem o segundo. Endereço de e-mail. Se fosse de verdade, eu poderia. Estou fazendo um trabalho aqui, eu deixo meu endereço de e-mail. Quando eu vou entregar esse trabalho para o cliente, eu coloco o endereço do cliente aqui, que é ele que vai administrar o site dele. Membros. Se eu quiser que as pessoas se registrem no meu site para acessarem meu site algum conteúdo específico, eu marco isso aqui e habilito que as pessoas, qualquer pessoa no mundo, possa se registrar e acessar um conteúdo exclusivo no meu site. Não fosse isso, sim, e aí eu tenho aqui a função para o novo usuário. Esse usuário que eu estou marcando aqui, ele seria assinante, que é a função mais básica, a gente vai ver isso mais à frente. O idioma do site é português Brasil, fuso horário, eu posso manter São Paulo ou vir aqui para Bahia, não Bahia de Bandeiras, mas Bahia, se quiser, outra cidade. Formato de data, eu posso escolher qualquer um desses formatos aqui, eu personalizar, normalmente eu mantenho esse completo aqui, tá? Formato de hora, eu também mantenho o nosso horário, 24 horas, para o Brasil. Poderia colocar também outro aqui que eu quisesse. Semana começa no domingo, salvar alterações, pronto. As alterações foram salvas. Eu tenho mais informações aqui em configurações que eu preciso aprender, então vamos seguir aqui. Escrita. Escrita, ele traz uma configuração que eu posso padronizar, fazer algumas alterações para e-mail, a gente não mexe nisso, não trabalha com isso. Seguindo para leitura, e aí sim eu vou ter uma parte importante que é, ao invés de posts recentes, porque aqui ele está trazendo as postagens recentes, tá? Eu posso colocar uma página estática. A gente vai fazer isso depois, assim que a gente criar a nossa página. Então, eu venho aqui, marco aqui página estática e seleciono. Qual vai ser a sua página inicial? Lembra que o nosso padrão lá em HTML era a página index.html? Então, aqui eu escolho, aqui eu defino. Porque para vocês lá atrás. Quando a gente tem um sistema de gerenciamento, a gente consegue setar no sistema de gerenciamento ou no servidor qual é a página que inicia quando a pessoa digita seu endereço. Então, se eu criar 50 páginas, eu posso chegar aqui e escolher qual é a página que vai abrir quando a pessoa digitar o meu endereço. Nesse caso, localhost barra improl. Ele já vai para essa página aqui daqui, tá?
Essa parte aqui seria para se a gente estivesse trabalhando com postagem, a gente não está, então não interfere em nada. E eu não vou alterar aqui ainda porque eu não criei minha página. Salvar alterações. Depois discussão é se eu estivesse trabalhando com comentários, habilitando comentários na minha postagem, na minha página, eu não estou, então também não interessa para a gente aqui. Mídia, ele cria um padrão de largura e altura para alguns tipos de arquivo de mídia que a gente vai colocar lá, de imagem, né? Links permanentes, aqui é importante. Por quê? Por padrão, o WordPress define que a gente vai ter tudo que a gente enviar para o site, ou página que a gente criar, o post que a gente criar, ele vai colocar um endereço. Endereço do servidor, o endereço da pasta que está instalado no WordPress, e depois ele coloca um ano, ele cria uma pasta para ano, cria uma pasta para mês, uma pasta para dia, e depois ele coloca a página ou o conteúdo lá dentro. A gente não precisa disso tudo, a gente pode usar essa estrutura aqui personalizada. Como é que a gente faz? Veja que tem uns mais escuros que os outros, eu posso só desabilitar. Ó. Desabilitei year, desabilitei month, não, desabilitei day e deixei só post name. Post name é que a gente deixa aqui, tá? Só que post name é a mesma coisa que post exemplo. Então, se eu mantiver post name aqui e salvar aqui embaixo, vocês vão ver que ele vai voltar aqui e vai dizer, tá, ok, isso aqui é um post name, isso aqui é o nome do post. Então, tá marcada aqui a segunda. Então, tanto faz uma ou a outra, tá? É a mesma coisa. Então, o que a gente precisa na parte de configuração é isso, beleza? Vamos então agora para outra parte do nosso tutorial aqui da nossa videoaula. Bom, nós vamos agora para usuários. Vou chegar aqui em usuários e aqui veja que eu tenho o meu usuário aqui que eu criei lá no início da configuração do WordPress. Eu vou abrir aqui meu usuário para a gente visualizar como é que ele é e fazer algumas explicações. Para que serve editor visual? Ao escrever, a gente pode desativar ele, destacar a sintaxe, a gente pode colocar os códigos destacados ou não. E essa parte de paleta de cores, para que serve? Aqui é só floricultura, só para poder fazer uma modificação na minha interface aqui. Mas isso não afeta nenhuma página do site, eu não estou criando nada com isso aqui. Só estou colorindo aqui para poder ficar mais harmônico, mais interessante para mim. Se eu quiser, eu deixo no padrão, não faz nenhuma diferença. A taxa do teclado eu não ativo, não trabalho com isso, porém eu tenho aqui barra de ferramentas. O que é a barra de ferramentas? Veja aqui, que eu tenho aqui minha página e aqui eu tenho a barra de ferramentas. Eu tenho 20 pixels aqui acima, que está jogando o meu site para baixo. Nesse modelo aqui, inclusive, não faz diferença nenhuma, mas se eu não tivesse esses 20 pixels aqui, a gente vai ver, ele vai puxar para cima. Então o que eu faço? Geralmente, para ter certeza que o cliente vai visualizar com fidelidade aquilo que eu estou criando, eu desabilito isso aqui. E depois eu salvo, atualizo aqui. Ao fazer isso, ó, eu atualizar minha páginazinha aqui, pronto, sumiu. E aí veja que se eu tivesse a intenção de mostrar esse texto aqui na página do cliente, né, no site, aqueles 20 pixels já estaria afetando. Então, para eu ter certeza que vai ficar como eu desejei, como eu desenhei lá, então eu desabilito aquela barrinha lá. Voltando aqui para as configurações do meu perfil, né? O que eu tenho? Nome de usuário, veja que ela está inibida aqui, eu não consigo alterar, eu não faço nada, está bloqueado. Não posso, uma vez que eu criei o nome de usuário, ele fica. Nome eu posso sim colocar aqui a alteração, como eu não preenchi nada lá, eu posso preencher agora. Preto Rick. Na verdade não é nem sobrenome ali, né? Preto Rick aqui. O apelido, admin, aí eu posso colocar aqui o meu apelido, Preto Rick. Ele vai pegar essa informação e vai dizer, você quer exibir qual nome? Eu quero exibir Preto Rick. Então quando eu for exibir meu nome em alguma página, em algum lugar, vai aparecer Preto Rick. O e-mail, se eu alterar, eu tenho que confirmar lá no e-mail. O site aqui, ele está colocando só porque fui eu quem criei aqui, mas eu não preciso. Ah, meu cliente, a pessoa cadastrada tem site. Você coloca. Informação biográfica da pessoa, então, quem sou eu, né, o que eu faço, tal, uma fotinha de perfil. E aqui a senha. Então, se eu quiser alterar a senha, eu venho aqui e ele vai me trazer uma senha complexa, eu altero para a senha que eu quiser e depois eu salvo, tá? E depois que eu fizer isso, eu atualizo aqui o perfil. Pronto. Vamos agora criar um segundo usuário, que é para explicar melhor para vocês do que se trata. Então vamos aqui, adicionar novo usuário. Ele habilita aqui para mim essas informações, eu vou chamar um usuário de estudante. O nome do usuário deve ficar todo minúsculo, estudante. E-mail obrigatório, tanto faz aqui pessoal para teste, então eu vou chamar de estudante, @gmail.com. Nome, estudante.
e sobrenome e senha, tá? Site padrão, idioma padrão, ele pega o mesmo padrão, senha. Aí eu vou botar a senha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mas essa senha é muito fraca. Beleza, é só confirmar aqui porque é para teste. Tanto faz enviar ou não aqui para novos. Aliás, aqui enviar notificação para o usuário é o seguinte: ele vai pegar uma notificação e mandar para esse e-mail aqui, dizendo: ó, foi criado o seu novo usuário, a sua senha é tal, o seu usuário é tal, o seu e-mail é tal. Confirma aí para a gente. A gente desmarca isso aqui, porque a gente não quer nenhum acidente, não quer que ninguém receba nada. Você vai que alguém coloca um e-mail aqui que existe. Então não precisa a gente enviar notificação. Mas quando a gente está trabalhando de verdade, estou criando usuários aqui para a escola, alguma coisa assim, aí eu já crio, já coloco essa caixinha e automaticamente a pessoa vai receber uma informação de notificação lá no seu e-mail, tá? E aqui que está um negócio interessante, ó, função. A função que eu tenho aqui é assinante, eu tenho mais três: colaborador, autor e editor, e administrador. Administrador é a função que faz tudo, né? A função máxima, e assinante é a função mínima, que não faz nada. Então eu vou colocar esse usuário como assinante para a gente visualizar então o que, que ele faz. Tanto que eu vou fazer? Eu vou fazer logoff aqui, eu vou sair do meu usuário e vou colocar aqui o usuário estudante e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que o que tinha de opções na minha barra lateral sumiu. Só ficou aqui perfil. Eu só posso alterar essas informações aqui, tá? Então, por quê? Porque esse estudante, esse usuário é limitado, mas eu posso alterar a senha e mandar uma senha nova para o usuário. Então, o que, que eu faço? Ó, o usuário perdeu a senha e me avisou por e-mail. Perdi a senha, manda uma senha nova. Eu crio uma senha nova, crio a senha nova, mim também, confirmo o uso da senha e mando para o link do usuário lá. Ó, vou mandar aqui para você, você vai acessar com essa senha, depois você altera a sua senha, porque ele vai poder alterar essa senha aqui. Ele vai conseguir entrar no sistema aqui e alterar a senha e só isso. Bom, a gente faz assim. Sei lá, que eu não vou alterar senha nenhuma. Atualizar perfil. Vou sair do estudante e vou voltar aqui agora para o administrador de novo. A gente visualizar as outras funcionalidades. Então pronto, já terminei a minha experiência aqui, já entendi do que se trata os usuários, como é que eu faço para criar esses usuários. Também já fui para configurações e a gente vai agora visualizar a parte de aparência. Bom, então vamos lá. Clicando em aparência, eu só tenho duas opções, podem ver, né? Temas e editor. Né? Então, o que seria um editor aqui? Vou mostrar depois para vocês o que seriam temas. Vamos para temas. Então, eu tenho aqui três temas. Ó. Esse tema aqui, o que está ativo, veja que ele está marcando que está ativo. Sempre que tiver mais à esquerda, está ativo. Os outros dois que ele tem aqui já instalados no WordPress. Vamos dar uma olhadinha numa pastinha aqui para a gente ter uma noção do que é isso. Então, eu estou aqui na minha pasta HTDocs, vou até ampliar aqui. Vou abrir a pasta em Pro, vou abrir a pasta WP Content e eu tenho uma pasta Themes aqui, ó. Quando eu abro essa pasta Themes, olha os arquivos aqui, as três pastas dos três temas lá. Eu tenho três temas aqui. Então, o tema que a gente está utilizando lá, deixa eu ver qual é o nome que ele tem. É o For, 24, esse aqui. Então, esses são os arquivos que compõem aquele tema lá, para poder a gente já visualizar esse tema aqui. Tá? Então, isso aqui está dentro do WordPress. Então, quando a gente fala em fazer um upload, se fosse um servidor de e-mail, né, de hospedagem, a gente já vai enviar esses conteúdos para o servidor. Como o servidor está rodando na nossa própria máquina, a gente manda por WordPress e está tudo lindo. E é aqui que funciona. Bom? Bom, vamos lá. Vamos instalar, então, um outro tema. E aí, eu quero voltar para essa página daqui. Ó. Na página do WordPress, eu também tenho esse acesso aqui em temas. Quando eu clico em temas, ele mostra para mim um conjunto de temas que estão disponíveis. Posso carregar mais e tal. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer download desse tema aqui, do Ocean WP. Vou baixar ele. Se eu não me engano, eu já tenho ele baixado. Deixa eu só confirmar aqui. Tem, mas não está nessa pasta. Está nessa daqui. Só. Devo ter jogado fora. Vou baixar de novo, né? Vou salvar ele aqui. Minha pasta em Pro, Ocean WP.3.5.1, que é a versão desse tema aqui. Lembrando que os temas dos plugins e o próprio WordPress passa por atualizações periódicas, tá? Então, 7.1 megabytes, ele vai fazer download desse tema. E aí eu vou mostrar para vocês como instalar esse tema diretamente enviando a pasta de arquivos. Então, vou abrir aqui, ele já terminou o download. Esta pasta vem compactada.
Quando eu abro essa pasta, ele mostra a pasta que vai ficar lá no tema lá no servidor. Eu vou enviar essa pasta compactada assim mesmo. Então como é que a gente vai fazer isso? Vou voltar aqui para meus temas, adicionar novo tema, essa janelinha aqui para visualizar melhor. E aí, quando eu digo em adicionar novo tema, ele mostra para mim o leque de temas que ele tem lá também. Só que já baixei o tema, vou enviar aqui em cima o tema. Ele abre essa opção aqui, eu posso clicar nesse botão e procurar a pasta ou simplesmente arrastar. Cadê a pasta? Aqui. Eu posso simplesmente pegar minha pasta compactada e arrastar para cá. Ó. Quando eu arrastar para cá, ele vai aparecer, tem que aparecer o nome dele aqui, .zip, e aí eu mando instalar. Pronto. Feito isso, ele vai descompactar o pacote, instalar o tema. Depois que ele confirma aqui instalado com sucesso, ele faz a tradução. E aí, mas ele não está ativo. Tá? Então eu posso clicar aqui para ativar ou não. Então, se eu vier aqui em temas, ele vai mostrar todos os temas. Ele mostrou o tema que eu acabei de instalar, mas ele não está ativo. Continua ativo o primeiro lá. Para ativar, eu preciso clicar aqui em ativar. Então veja que aqui em aparência eu continuo com as definições de temas do editor, porque eu estou com esse tema ativo. Quando eu vier para cá para ativar esse tema daqui, veja que ele habilitou outras funções de configuração desse tema aqui. Tá? Então, essa é uma forma de instalar. A outra é vir aqui ou adicionar novo tema aqui em cima ou aqui nesse maisinho, tanto faz. E aqui mesmo eu pegar uma da lista de temas que ele oferece, eu instalar um tema. Então, vou pegar esse Hello aqui. Antes disso, ó, vejam bem, assim está porque estava a versão do outro tema anterior. Né? Eu já ativei aqui o Ocean WP. Quando eu dou uma atualização na página, ele traz para mim então a configuração que herdou do tema Ocean WP. Então, eu vou instalar aqui agora o Hello, que é um tema feito especificamente para trabalhar com o Elementor, com o plugin Elementor. Ele é baseado no plugin Elementor, né? Então ele tem mais funcionalidades voltadas para isso. Depois que eu instalei, ele está dizendo aqui que está instalado, eu preciso ativar também. Ao ativar ele vai passar lá para a esquerda. Ele está ativado, sempre o ativado fica aqui à esquerda e desativou o Ocean WP. Pronto. Veja que as opções aqui de configuração desse tema também são outras, tá? Eu posso personalizar o tema e tudo mais, depois a gente vai ver isso com detalhes. Como esse tema foi feito para funcionar com o plugin Elementor, ele pede para instalar o Elementor. Eu posso clicar aqui ou fazer de outra forma. Nós vamos então para a aba Plugins, para a gente visualizar e entender melhor o que se trata plugins. Então, vamos lá. Plugins. O que são plugins? Plugins, como eu já tinha dito antes para vocês, são mini sistemas, né, que acoplam um conjunto de funcionalidades adicionais. Acoplam, já é adicional, né? Acoplam ao WordPress e a gente passa a ter funcionalidades a mais. Tá? Então ele vem com duas nativas, o Hello Dolly, que é uma saudação. Ele vem instalado, mas não está ativo, então não faz diferença nenhuma para mim, eu já posso excluir. Confirma aqui na janelinha. O Ask Magic, que é um plugin importante, porque ele filtra todos os spams que chegam, né? As pessoas ficam mandando comentários para tentar hackear, comentários para poder dizer ofensas, comentário para fazer propaganda. Então são spam e ele protege. Qual o problema? Que ele passou a ser pago. Então, para ter o recurso ativo agora, eu preciso pagar por esse plugin. Tem plugins que são pagos. As pessoas desenvolvem, então imagine que a gente se juntou, vamos construir um plugin. Teve uma aulas só de como programar e construir plugin, a gente construiu um plugin com a funcionalidade, publicou lá no servidor do WordPress, deixa para a comunidade. Ó, tá aqui o nosso plugin, está disponível aqui, já testamos, nananã. Se vocês quiserem, vocês instalem aí, vocês usem, mas eu vou ter uma versão aqui que é a versão paga. Vocês podem usar a versão free, se vocês gostarem, vocês contratam a versão paga e a gente ganha esse dinheiro e racha para tomar sorvete. Tá? Então, como ele está pago, eu vou excluir, vou ficar sem plugin nenhum aqui, meu painel aqui, mas eu vou instalar um plugin que é o Elementor, que é o nosso editor visual. Então, eu vou acoplar ao WordPress um editor visual. Ele já tem o editor dele, que é o nativo, a gente vai editar um outro. Eu vou preciso falar algumas coisas sobre plugins aqui para vocês entenderem, tá? Então, aqui eu tenho uma lista de plugins, tem mais plugins. Se eu digitar aqui qualquer coisa, ele vai listar a partir do que eu digitar. Antigamente, o WordPress ele vinha com o editor clássico, que é esse daqui. E aí, como ele se modernizou,
e passou a utilizar o editor Gutenberg, a galera deixou de lado o editor clássico, mas tem gente que ainda usa no projeto, tem cliente que prefere utilizar para poder editar conteúdo com editor clássico, a gente instala, porque agora é só via plugin, tá? Existem outros plugins. Um detalhe, veja que além da descrição, eu tenho a descrição aqui do que se trata esse plugin, né? Algumas não são em português, são em inglês e outras em outro idioma, inclusive. Eu vou tentar ver se esse realmente plugin aqui é o que eu quero. Depois, por quem? E aí, quando eu clico aqui em WordPress Contributor, ele vai abrir aqui a página dos contribuintes, né? Então, como é da comunidade geral, todo mundo desenvolve ou desenvolveu aquilo ali. Mas eu tenho aqui, ó, Automatic and Spam Team. Aí eu abro aqui e eu vou ver quem é que desenvolveu isso aqui, quem é essa galera, o que, que eles fazem e tal. Tem um outros aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, WordPress Community. Então, vamos olhar esse aqui. Vai trazer aqui a página da galera lá. Aí você vai se apurando melhor sobre quem desenvolveu. Para que que isso importa? Porque se eu perceber que a pessoa não tem nenhuma página, o conteúdo é bem fraco, não informa nada, eu começo a desconfiar. Por que desconfiar? Porque eu posso instalar um plugin que vem com vírus, que vem com erros, que vem com problemas, e aí depois eu vou ter dificuldade, talvez até eu tenha que deletar o meu WordPress. Então eu preciso ter responsabilidade antes de instalar qualquer plugin, e conhecer um pouquinho desses plugins. Então uma das formas de fazer isso é observar aqui a classificação. Então ele tem 5 estrelas, ele foi avaliado por 1.149 pessoas, ele já foi instalado em mais de 5 milhões de vezes, né? Então tem mais de 5 milhões de sites que utilizaram o editor clássico. Só que veja, a última atualização aconteceu 3 meses atrás. É muito tempo, considerando que o WordPress já passou por pelo menos 3 atualizações nesse período aqui, no mínimo 3. E um outro problema é que ele não foi testado na versão mais recente do WordPress. Então se ele não foi testado, pode ser que ele tenha algum bug e ele quebre o meu WordPress. Então, se ele não foi testado, não está compatível com esse vizinho aqui, já é um risco. Eu posso instalar para ver o que, que dá, mas é um risco. Além disso, antes de instalar agora, eu tenho aqui mais detalhes. Ó. Então, eu vou clicar aqui no mais detalhes. O que, que ele vai mostrar para mim? A descrição do plugin, faz o alerta aqui de que ele não foi testado na versão atual, o FAQ com algumas dúvidas que foram feitas pelos usuários que responderam. O registro de atualizações são todas as versões que ele coloca aqui, ó. Cada versão, as atualizações que ele fez, correção de erro, atualização de segurança, nananã. Telas. Então, em telas é interessante porque eu já consigo visualizar como é que ele vai ficar, como é que ele vai, o que, que ele vai trazer de recurso lá para mim quando eu instalar, diferente do que já tem. Inclusive, aqui são imagens, eu posso clicar na imagem para visualizar melhor. Ele mostra para mim a imagem do, do recurso que eu instalei lá, do plugin. Tá? Fechei aqui. Comentários, também se eu quiser ler comentários, eu sempre preciso fazer essa análise antes de instalar qualquer plugin, porque aí eu tenho certeza de que eu estou fazendo a escolha correta. Para além disso, eu tenho informações técnicas. Ele é compatível até com a versão 6.3.2 do WordPress, que foi até ontem que estava essa versão, hoje já atualizou para 6.4. É que é a versão 5.2.4 do PHP, que é uma versão muito antiga, inclusive descontinuada, então certamente pode dar problema. E a quantidade de pessoas que já instalaram aqui e mais outras informações aqui, tá? Eu posso clicar aqui para instalar agora, ou simplesmente vir aqui e instalar agora. Eu não vou instalar esse, porque o que a gente vai instalar é o Elementor. Ó, se eu fosse comparar aqui, ó, o BBPress e o BuddyPress, ambos trabalham com fórum, são ferramentas, são plugins para trazer funcionalidade de fórum. Só que essa daqui tem 4 de classificação, estrelinha, essa aqui também tem. Basicamente a mesma quantidade de pessoas que avaliaram. Essa aqui tem mais de 200 mil instalações, essa aqui tem mais de 100 mil instalações ativas. No entanto, este aqui teve uma atualização 2 anos atrás. Olha o perigo. Isso aqui é bomba. É certo que isso aqui vai dar problema. Tá? E esse aqui tem uma semana atrás. Então, aquele que tiver mais atualizado, ele passou por testes, ele foi instalado pelas pessoas, ele está funcionando, tem problemas, ou os problemas são pequenos ao ponto de ele não trazer uma outra atualização mais recente. Tá? Então veja, isso aqui tem 4 horas que ele foi lançado a atualização dele. Então quanto mais recente, nem sempre é assim, mas quanto mais recente melhor, porém tem que ficar de olho, porque às vezes se lança uma versão, a gente vai instalar e a versão está com problema. Então é sempre bom a gente ter
uma versão do WordPress local, em que eu possa fazer todos os testes de implementação, e uma versão online, que é a produção final, depois eu mando os arquivos para lá, tá bom? Bom, vamos procurar então o nosso plugin, que é o Elementor. Então, quando eu procuro aqui na minha barra, ele vai trazer aqui tudo que tiver vinculado ao Elementor, que a gente vai instalar esse aqui, ó, Elementor Website Builder. É esse que a gente vai instalar. Foi atualizado 6 dias atrás, é compatível com a minha versão, tem mais 5 milhões de usuários. Se eu estivesse aqui na página do WordPress, eu também poderia vir aqui em plugins e procurar por aqui mesmo, Elementor, e fazer aquele procedimento de fazer download e enviar o arquivo, tá? Tem gente que prefere assim, não faz diferença alguma, tá? Mas a gente consegue fazer aqui assim também, beleza? Pronto. Então, a parte de plugin é essa. Se eu vier aqui nesse daqui, ele vai mostrar para mim, ó, as informações em português, o que eu preciso fazer para instalação, requisito mínimo, PAC. Eu sempre venho aqui também para ver as telas, ele inclusive mostra aqui as telas em videozinho, animadinho. Eu vejo quais são as funções, o que eu vou fazer de novo, o que está legal, o que não está. E aí eu decido para poder instalar ou não, tá? Então vamos instalar o Elementor aqui com o plugin. Depois que ele instalou, ele habilita o botão ativar, porque mesmo instalado ele não está ativado ainda. Se eu vier aqui em plugins instalados, ó, ele vai mostrar para mim que esse plugin está aqui, ele está ativado, ou ele está instalado, mas ele não está ativado. Então eu venho para cá e ativar. E aí, quando eu venho para instalar, para ativar esse plugin específico, ele começa a trazer para mim um passo a passo de configurações. A gente em sala pulou tudo isso aqui, porque eu não preciso criar uma conta, não vou me conectar ao usuário, porque eu não vou comprar esse plugin. Tá? Então, não vou receber nenhuma atualização, nenhum conteúdo extra ao criar essa conta, porque eu não vou comprar o plugin. É US$ 59,99 para um site, para um endereço. Então, é legal se juntar coletivos, a galera que compra uma quantidade, e aí fica muito mais barato, é assim que eu faço, tá? Vamos lá, vou pular essa parte, seria o skip aqui, né? O nome do site já está aqui, eu não vou mudar em nada. Vou pular, adicionar um logo à biblioteca. Agora não, vou pular. Criar uma página em branco ou criar uma página com base em um dos templates, de um dos modelos lá. Eu também vou pular isso aqui. Quando eu estou aqui na fase 4, já etapa 4, eu pular, ele já vai fazer o quê? Ele entra no meu WordPress e já abre uma página com já cria uma página temporária para poder trabalhar. Esse aviso aqui, para poder fazer um passeio, né, um turismo sobre algumas informações a mais, ele criou aqui uma página. Aqui à minha esquerda tem a barra de ferramentas do Elementor que a gente vai conversar daqui a pouquinho, tá? Então, vamos para a nossa... Bom, para poder sair daqui, o que eu faço? Já fica a dica. Eu clico nos 3 tracinhos aqui, ele vai mostrar essa estrutura, exit ou sair. Tem alguns que aparecem em inglês, decide later ou decidir depois. Eu clico aqui, também não faz nenhuma diferença para mim agora. E ele volta para o editor padrão do WordPress, que a gente vai falar mais tarde. E aqui eu vou sair de novo, tá? Então eu venho aqui para o ícone do WordPress e eu estou na lista de páginas. Vejo que ele criou uma página aqui, como eu não finalizei, não publiquei, ela está como rascunho. Ele deu um nome lá, Elementor, Jogo da Velha 8. Tá? Vou jogar fora essa página, não me interessa ela. E aí, quando eu joguei fora, ela vem aqui para lixo. Ó. Essa página aqui está como rascunho, tem um rascunho. Essa página está publicada, tem uma publicada e tem uma lixo aqui. A minha pasta no lixo. O que, que eu posso fazer? Eu posso marcar ela ou não. Vim aqui, se só tem uma, eu posso excluir diretamente aqui. Se tivesse mais de uma, eu podia fazer uma ação em massa. Bom, pode excluir, volto para todos, eu tenho minhas duas páginas aqui. Beleza? A gente está chegando já na parte de páginas, que é a parte que nos interessa. Então, para isso, eu venho aqui em páginas. Então, vamos para um novo conteúdo, que agora é páginas. Vamos adicionar uma nova página. Adicionei a página. O que ele mostra? Essa aqui é a interface de edição com o editor nativo do WordPress, tá? Então, eu tenho aqui as duas funções. Eu tenho com esse maisinho aqui, direita, e esse daqui. Eu sempre tenho que adicionar um título à página. Toda página tem que ter um título, senão ele cria um título fictício para a gente temporário. Vou colocar aqui aulas, tá? Aulas WordPress. É o meu título.
WordPress. Se eu clicar nesse maisinho aqui, ele habilita algumas funções, eu posso pesquisar por outras ou navegar por todas. Se eu clicar aqui e digitar barra para a direita, ele também habilita algumas funções aqui de edição. E veja que à medida em que eu eh insiro informações aqui, essa barrinha da direita ela também vai mudando, porque ela vai ficar de acordo com o que eu estiver fazendo. Se eu clicar aqui e vier em parágrafo, ele vai habilitar isso daqui, mas se eu fosse colocar aqui coluna, imagem, por exemplo, ele já muda aqui também, tá? Não vou colocar imagem nenhuma, eu vou excluir isso aqui. Voltar para minha. Ele mandou para deixar a página, estava criando. Eu posso restaurar minha página aqui também, ó. Restaurei, ela voltou aqui para aplicado. Eu vou editar essa página, tá aqui. Conteúdo aqui, eu vou deletar ele. Pronto. Backspace delete. Outra forma é com esse mais aqui da esquerda, que ele aí mostra todas as opções para mim com o editor do WordPress. Eu passando o mouse por cima, ele vai demonstrando para mim ali, ó, o que eu faço, o que se eu inserir aqui um desses elementos, ou widgets aqui, ele vai mostrando para mim o que eu estou inserindo aqui, mas a gente não vai usar o editor nativo do WordPress, a gente vai usar o Elementor. Para isso eu clico aqui em Elementor, mas antes disso, preciso explicar uma coisinha aqui para você. Aqui à direita, eu tenho uma barra com informações sobre a minha página. Então, a minha página ela vai estar visível para qualquer pessoa, público, privado, só para quem for usuário, assinante, editor, né, eh, administrador, e aqui protegido por senha. Então, se eu tiver, eu não quero que meu cliente veja, ninguém veja essa página, eu coloco como privado. E aí, cadastro meu cliente lá como tipo de usuário, ele vai poder acessar e visualizar o que eu estou fazendo, mais ninguém. Ou cria uma senha e as pessoas, quando forem acessar o endereço lá, vão precisar colocar a senha, que eu já só passei para o meu cliente ou para minha cliente. Se não, se eu colocar público, todo mundo vai ver. A outra coisa é publicar, que é a programação de quando você vai publicar. Serve muito para blog, né? Então, eu quero administrar quando é que essa. Ou cliente, digamos. Olha, eu estou construindo o site, só vai ficar pronto em dezembro. Eu bota aqui em dezembro. Quando é que vai ficar pronto? Dia 19 de dezembro. Aí eu agendei que horas? Sei lá, 20 horas. Foi 18? Ah, porque eu desabilitei aqui um. 20 horas. Então, às 20 horas, essa página vai ficar, automaticamente ela vai ser publicada. Eu posso programar assim ou não. Agora. E modelo padrão, a gente vai ver isso mais à frente, né? Traz essas opções aqui, modelo padrão. A URL que a gente está utilizando, quem é o autor, se eu tivesse mais um usuário aqui trabalhando, eu poderia mudar o autor, mover para lixeira, então eu poderia também jogar essa página fora. Imagem de destaque é uma imagem que atribui a essa página, a gente também não vai usar isso. O resumo, discussão e atributo da página são questões voltadas também a blog, a estrutura de blog, tá? Vou mostrando isso para vocês que tem essas funções. Se eu fosse publicar, eu viria aqui em cima e publicar. Se eu quiser salvar para poder terminar depois, salvar como rascunho. Então vamos agora editar com o nosso elemento. Ele pergunta, vai sair do site? É porque eu fiz a alteração lá e não salvei, né? Não publiquei. Então ele pergunta, vai sair? Sim, vou sair. Vou sair para editar. Chegando aqui, então eu tenho a minha estrutura. À esquerda, a minha barra de ferramentas do plugin Elementor. Então eu tenho as funções aqui, ó, básicas, que é o que vai cair na nossa prova. Esses 9 widgets aqui, o uso desses 9 widgets. Tá? Depois eu tenho as funções da versão Pro, a versão paga, que elas estão com cadeadozinho aqui, porque eu não contratei esse plugin. E eu tenho outras versões aqui que são aquelas que eu disse que ia colocar lá no desafio, né? Então, vocês terão que testar isso aqui para poder vocês conhecerem um pouco mais. Eu vou falar de alguns e vocês vão lá para o desafio para poder ver se vocês conseguem tirar aquela nota máxima lá. Com essas ferramentas aqui, eu consigo fazer construir estruturas muito mais elaboradas, tá? Além disso, ele tem aqui para baixo mais opções de customização de ferramentas do Elementor, todas bloqueadas. Individual, tem mais uma que está bloqueada. O e-commerce, que é de loja virtual, também pelo WordPress, pelo Elementor, ele estão bloqueadas. E do WordPress. O WordPress tem sempre esse ícone aqui, que são
funções que a gente não usa, assim, já que eu estou usando o editor, se eu não estivesse usando nenhum editor como esse aqui, eu poderia utilizar. Aí não faz sentido eu utilizar o Elementor ou utilizar essas ferramentas aqui, a maioria delas eu tenho também lá com o Elementor na versão gratuita, tá bom? Bom, antes de a gente vir para cá, eu preciso falar um pouquinho da interface. Tá? A gente já viu que para sair, a gente vem aqui nos três tracinhos, sair, e depois vai lá para a página para poder sair de novo. Aqui abaixo eu tenho aqui configurações, tá? Nesse primeiro ícone aqui. Quando eu clico aqui, eu posso mudar aqui o título da minha página. Então eu esqueci de dar o nome do título da minha página. Depois que eu entro na página, eu posso alterar. Venho aqui e altero. Aulas de WordPress. Ele já colocou aqui na minha página como é que vai se chamar. Posso mudar o status para publicado, para privado, para rascunho, né? Uma coisa assim. Resumo se eu quiser colocar e tal. Tem mais uma coisa que eu preciso habilitar aqui. Esconder título. Quando eu faço isso, eu vou esconder automaticamente esse título aqui. Né? Então ele não mostra mais, mas eu tenho ainda informações aqui no meu site, na minha página que eu não quero. Então o que eu preciso fazer? Eu venho em layout de página. Então toda vez que eu criar uma página, eu tenho que vir aqui em layout de página e trocar de padrão para Elementor Canvas. Quando eu faço isso, o que ele faz? Ele atualiza a minha página e pronto, tira todo o resto da informação que vem nativamente com o WordPress. Tá? Bom, a próxima coisa que a gente vai ver mais aprofundadamente adiante é o navegador. Em alguns casos, quando vocês instalam, ele já aparece aqui. E essa janelinha aqui, ó. Isso aqui vai ajudar porque, como vocês estão vendo no ícone que são em camadas, cada criaçãozinha de camada dessa vai aparecer nessa lista aqui. Eu posso mover, posso editar nome, posso deletar, posso fazer algumas coisinhas nelas aqui. Posso inibir para poder ver como é que fica sem e depois ativar de novo para poder ver como é que fica com de novo. Então ele é muito importante quando a gente já tem um monte de informação, um monte de conteúdo aqui dentro, tá? Além disso, eu tenho esse outro ícone aqui que é de histórico. Então ele mostra todo o histórico das coisas que eu fiz lá no WordPress. Então eu posso voltar, se eu clicar em qualquer uma dessas aqui, ele volta para o passo anterior. A versão modo responsivo, o que seria isso? É quando eu testo, lembra que a gente fez no Figma? A gente fez no Figma lá. Versão desktop, versão mobile. Versão desktop, eu habilito aqui e vou trabalhando aqui, é já o padrão, versão desktop. Porém, eu preciso também fazer a versão mobile, porque senão ele vem todo desconfigurado, ele não vem corretinho automaticamente. Eu preciso fazer alguns ajustes. Então, normalmente, quem trabalha com site faz isso. Monta o site todo para mobile e depois faz os ajustes para desktop. Monta o site todo para desktop e depois faz o ajuste todo para mobile, tá? E são os celulares. Tem tablets também, vai fazer para tablet, o cliente contrata, ou só para celular, para mobile. Pronto, coloco aqui. E aí, quando eu fizer isso, ele já vai mudar a interface aqui, ó. Já coloca um padrão aqui de largura e altura diferente. E eu vou editando aqui dentro. Quando eu volto para desktop, ele expande de novo, tá bom? Se eu quiser sair dessa aqui, eu vou fechar aqui. E aqui nesse ícone aqui, ver alterações, quando eu clico, ele vai abrir uma outra aba com a minha página, com tudo que foi feito. Como minha página não tem nada, mostrou nada. Tá? Mas ele mostrou aqui que o título que eu mudei lá de aulas WordPress para aulas de WordPress, ele foi alterado. Tá bom, então vamos. é, Já posso fechar isso aqui e já vou deixar essa página aberta aqui. Tá? A minha página está aqui. Vamos agora começar a entender o que são esses elementos aqui, ou widgets, que é como a gente chama, tá bom? Para isso, veja que tem um pontilhado aqui, que é minha área de ação. Quando eu clicar no maisinho, ele habilita para mim já um preset, né? Um modelinho aqui de como que eu quero estruturar. Eu tenho esse aqui com a setora abaixo, direção da linha, direção da linha, duas colunas, quatro colunas, três colunas, duas linhas com duas colunas e assim por diante. Então, eu vou criar aqui primeiro uma linha com a direção para baixo. Ele colocou lá em cima. Então, aqui, ó, veja que está aqui em rosa. E aqui ele habilitou aqui container, que é a edição do container. Então tem aqui toda a configuração desse container aqui e a linha pontilhada dele. Bom, essa minha linha aqui, ela tem essa largura 1140, isso também devido ao meu monitor, e ela é boxed, ou seja, ela é centralizada, ela tem um tamanho padrão que ele estipulou e ela está centralizada. Se eu tivesse uma televisão, ficaria centralizada a televisão. Quando eu venho em largura total, ele vai pegar o tamanho todo da minha tela e vai usar. Se eu tiver aqui numa tela de cinema, ele vai expandir até o final da tela do cinema.
Então largura total e box, a diferença é essa, tá bom? Eu estou criando linha aqui, posso colocar aqui uma largura total. Eu tenho outros recursos, outras propriedades aqui à minha disposição também, sobre a linha, tá? Sobre a linha. Bom, ou eu posso agora adicionar um item, eu posso clicar aqui e ele vai habilitar ali para mim, de novo, o meu painel de widgets, ou eu clico aqui nesse ícone, ó, com 9 pontinhos, se estivesse editando aqui, eu viria para aqui e ele de novo mostra para mim esse conjunto de widgets, de elementos. Então eu vou puxar para aqui agora um container. Coloquei um container e agora eu estou editando esse outro container aqui, ó. De novo, ele está box, eu posso colocar largura total, eu vou manter aqui boxed, né? Eu posso inclusive ajustar aqui, ó. Olha lá como eu vou aumentando. Eu posso ajustar aqui manualmente ou deixar aqui o 140 que estava. A altura mínima é quando eu quero forçar a altura disso, ó. Eu quero que essa linha fique forçada, ou se eu deixar zero, ele fica zerinho ali, mas se eu apagar, ele volta para o padrão, tamanho padrão. E tem outras informações também, outros recursos de configuração aqui, que são atuais da versão mais nova do Elementor, tá? Do plugin Elementor. Vamos para a minha lista de widgets, para o nosso, e vamos começar aqui com os widgets que estão aqui à esquerda. Vamos lá. Título. Eu vou arrastar para cá, então ele só vai funcionar, ó, veja que ele está bloqueado. Eu estou tentando aqui arrastar ele, então enquanto ele não está numa área que a gente solte, né, que a gente interage, ele não habilita. Quando eu chego numa área possível, ele mostra aquela linhazinha de destaque e eu posso soltar. Soltei. E ele veio aqui com o meu título de exemplo, que adicione o texto do seu título aqui. Tem mais algumas funcionalidades, então aqui eu já estou editando o título. Tá? Algumas coisas que eu vou fazer aqui, elas vão se repetir em outros, então só vou fazer uma vez. Então vamos prestar atenção. Aqui em título eu vou colocar título. Eu vi aqui, digitei esse título. Este meu título pode ser uma URL. Eu vou colocar aqui, ó. https://google.com.br. É minha URL. Então, quando eu clicar sobre título, ele vai abrir o site do Google. Vou até botar, ao invés de título, eu vou botar Google. Tá? Se eu clicar nessa engrenagem aqui, ó, ele vai abrir duas caixinhas, abrir nova guia, guia ou janela, né? Tá? Aí ele vai abrir uma outra. E aqui adicionar nofollow. O que seria isso? É para os buscadores não rastrearem esse link, esse caminho. Todo link que a gente vai fazendo vai sendo rastreado, indexado pelo navegador. Então, se eu não quiser isso, eu marco aqui o nofollow, tá? Tem mais funções aqui, tamanho e padrão, né? Eu tenho aqui tamanho padrão, tamanho HTML, aí eu vou mudando aqui, ó. Ele vai mudando para H1 até o H6, tá? Mas não me interessa isso aqui, porque eu vou mudar, qualquer alteração que eu fizer aqui, eu vou fazer via CSS. E o alinhamento, eu posso alinhar o meu título ao centro, alinhar à direita, justificar, ou como ele estava padrão à esquerda. Pronto. Então aqui é meu título. Vamos customizar o meu título. Falando em customização, falando em aparência, falamos em CSS estilo. Quando eu clico em estilo, eu estou na customização do meu título, sempre se certificar, né, o que eu estou customizando. E tem 3 abinhas aqui. Cor do texto, está aqui é um azul claro. Eu vou clicar nesse azul claro e vou dizer, ah, esse azul claro eu quero não, eu quero um azul mais escuro. Então eu vou aqui, clico aqui na caixinha, ó, eu quero esse azul aqui puro. E aí a primeira barrinha aqui é a matiz de cores, então eu faço um switch aqui, ó, pelas cores, aqui uma navegação pelas cores. E a de baixo é da opacidade, então quanto mais à esquerda, transparente ele fica, mais à direita, mais opaco ele fica, tá? Então eu consigo trabalhar também com isso. Para além disso, eu posso criar uma cor global. O que significa isso? Uma cor que eu crio uma vez, já defini lá no meu projeto, no meu protótipo, e eu venho aqui, eu defino qual vai ser essa cor. Eu coloco o código da cor aqui, o código hexadecimal, ou RGB, qual for o formato de unidade, né, que eu queria estabelecer. Eu clico aqui nesse maisinho aqui, ó. Essa limpar aqui, ele vai desfazer isso aqui, e o maisinho ele vai abrir aqui para eu poder definir que cor é essa. Então, eu vou botar aqui azul escuro. Azul escuro. É o nome dessa minha regrinha aqui de cor. Tá? E aí veja que se eu clicar nesse ícone aqui agora, ele mostra que eu tenho uma regrinha criada aqui. E qual é o código dela? Tá?
Só que a fonte tá uma fonte padrão, não sei que fonte é essa. Então eu vou clicar aqui em tipografia, no lapisinho. Ele disse: essa fonte é Roboto. Eu vou trocar para Montserrat. Então observe como é que tá a fonte ali. Quando eu trocar aqui para Montserrat, ó, começa a digitar aqui Montserrat e já vai me listar aqui Montserrat. Já mudou para a fonte Montserrat. E aí eu posso alterar o tamanho, ou movendo a barrinha, tá? Ou aqui diretamente eu preencho aqui. Então eu vou botar aqui 26. Pronto. Aqui o tamanho da minha fonte. Peso. O que seria peso? Peso é se a fonte vai ficar fina. Olha lá a alteração que aconteceu. Está claro, claro, normal. Aqui estava nesse instante, né? Que foi semi-negrito. Negrito vai ficando mais escuro, né? Ah, preto. Aí ele ficou mais escuro ainda, né? Em alguns eles chamam de black. Eu vou colocar aqui semi-negrito, tá? É o padrão que tá. O que é transformação? Transformação é a opção de transformar automaticamente o meu texto para todo maiúsculo. Todo maiúsculo. Se eu quiser todo minúsculo, minúsculo. Se eu quiser capitalizar, que a primeira letra é maiúscula, cada palavra. Aí ele ficou lá a primeira maiúscula. Ou padrão, normal, o padrão, que é a mesma coisa, ele fica a primeira maiúscula, na verdade fica como eu escrever, né? Então fica a primeira maiúscula, como eu escrever. Estilo, né? Eu tenho estilo aqui o itálico, né? Ele bota ali o itálico, oblíquo já não funciona mais, tá? Oblíquo e volto para o padrão. Decoração. Decoração eu coloco sublinhado, se quiser que meu texto fique todo sublinhado, ou o título. Linha superior, se quiser colocar isso aí. Taxado, ele passa um risco. Nenhum, o padrão é a mesma coisa. Altura da linha, esta aqui é uma linha, né? Essa palavra está numa linha, eu quero aumentar essa altura da linha, ó. Aí eu vou jogando para baixo. Vou apagar aqui, ele volta para o normal. Passo de letras, eu posso mexer aqui, ele vai mostrando, ó, juntando, vai separando as minhas letras. Eu vou apagar aqui para ele voltar para o padrão. Se eu tivesse mais de uma palavra, ele ia separar essa palavra aqui. Então, só para dar exemplo aqui, eu vou escrever aqui Google Oi. Volto aqui no estilo, volto no editor de tipografia e aqui, ó, essa palavra aqui, ó, jogando lá para distante da primeira palavra, ou apago ele ficando padrão. Vou tirar esse Oi aqui. Eu tenho um link, né? Já criei o meu link, já criei meu texto, já estilizei aqui, tá? Texto, tem mais aqui texto de traçado de texto, sombra de texto. Mexe nessas coisas aqui. Mesclagem também, aqui para criar os efeitos de edição de visual, né? Uma palavra sobre a outra, coisa. Quem usa, trabalha com editor de imagem, como Photoshop, por exemplo, usa bastante esse recurso. Então eu já criei um título aqui. Se eu quiser visualizar temporariamente, eu clico no olhinho. Ele vai abrir aqui uma guia e está aqui o meu Google, só que ele não mostra a alteração que eu fiz. Eu preciso publicar, que é o equivalente a salvar. Quando eu fizer isso, ele já salvou e já colocou no lugar que eu mantive e com a cor que eu defini lá. Só que eu não botei tipografia, eu não defini como global. Então, eu vou adicionar aqui no maisinho, voltei para tipografia, vim no maisinho, vou colocar aqui, ó, fonte, se botar com E ou sem S, vocês decidem, título. Então, eu estou dizendo que aqui é o tamanho da fonte de título. Ou eu posso botar o tamanho da fonte, né? Botar lá 22, 26, o que eu quiser definir para ficar mais óbvio. E quando eu voltar aqui para tipografia, já está aqui, ó, fonte e título, e o tamanhozinho dela como referência, tá? Vou voltar para nossa lista de widgets e eu vou para baixo. Agora eu vou adicionar um texto aqui, ó. Texto, arrasto e vou colar ele aqui. Veja que ali fora ele é colar, né? Fora, aqui ele está fora da linha e aqui dentro ele está dentro da linha. Tenham esse cuidado. Aqui ele está acima da linha e aqui não, mas aqui, ó, veja que ele está fora da linha que eu criei, tá? E aqui ele está dentro da linha. Tem diferenças importantes sobre isso. Eu criei o texto aqui, ele traz meu texto de exemplo. E eu quero que, vou customizar isso aqui, tá? Eu quero que Loren Y fique negrito. E aqui, depois do ponto, eu vou colocar saiba mais, reticências. E eu quero que saiba mais reticência vire um link. Eu vou clicar aqui nesse ícone aqui, de uma correntinha, e vou colocar aqui a URL. https, dois pontos, uma barra,
google.com.br, tá? Eu posso dar um enter ou eu posso dizer, vir aqui para poder marcar que ele vai abrir uma nova aba, abrir o link na nova aba, e aí atualizo. Aqui, aba mais já virou um link, veja que já mudou a cor. E o vermelho, professor, porque é padrão do tema, né, a cor vermelha, para link. Então ele mudou aqui e está aqui negrito, tá? Bom, vou criar aqui agora uma outra estrutura com uma linha com 2 colunas e vou colocar aqui um outro título. Vou colocar aqui, vou vou colocar esse título, deixar à esquerda mesmo, só que eu venho aqui no estilo e o que que eu vou fazer? Eu quero que ele fique na mesma cor do Google lá, azul. Eu quero que fique o mesmo tamanho de fonte com a mesma fonte. Vem aqui na tipografia, fonte e título. Pronto. Agora eu vou colocar um texto aqui embaixo. Para cá, soltei aqui. Vê que está tentando forçar ali para a esquerda, mas eu venho por aqui e solto aqui. Pronto, está logo abaixo da mesma coluna. Eu tenho um outro texto, só que eu quero que esse texto fique na mesma cor do título. Então eu venho aqui em estilo, ele tem cinza. Eu quero esse texto justificado à esquerda, centralizado à direita. Desculpa, à direita ou à esquerda agora. Eu quero que ele fique na mesma cor que o escudo. Na verdade, eu vou colocar um preto aqui, ó. Preto, veja que tem diferença. Vou colocar um preto e vou salvar essa cor como preta. Criar a cor preta, já está global. E eu posso pegar agora esse de cá e alterar também para a cor preta. Pronto. O link ele mantém lá vermelho, que é padrão, mas todo o resto está na cor preta. Veja como isso, a gente ganha tempo, uma vez que a gente define tudo isso lá no nosso protótipo e depois vem importando para cá essas informações. Tá bom? Salvar aqui, para a gente visualizar. O vídeo já está com 1 hora e 11 minutos. Eu vou criar as outras estruturas depois. Eu vou encerrar esse vídeo aqui e depois eu sigo com o próximo vídeo, tá bom? Então a gente vai voltar aqui para ver as outras opções. Ó. Paramos aqui em texto. Teremos outras opções aqui. Beleza? Até daqui a pouco. Um abraço. Tchau.